Pessoal, nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos ver o seguinte. Eu gosto muito de dar esse exercício assim depois que eu dou as propriedades operatórias, porque eu acho que elas facilitam a fixação desses conceitos, tá certo? São exercícios mais de cálculo, mais direto, mas eu acho que eles são importantes nesse momento, tá ok? Vamos ver, ó. Primeiro, eu quero que vocês observem o seguinte. Esse exercício diz o seguinte: foram dadas duas informações, que o logaritmo de 2 na base 10, vocês estão vendo que eu não estou escrevendo a base, ele vale aproximadamente 0,30. Na verdade, esse número é 0,30, 10, 300, né? Com 7 casas depois da vírgula. Logaritmo de 3 na base 10, 0,47, 79, tal, enfim. Arredondando, 0,48, ok? Muito bem. Isso na base 10, hein? Na base 10. Então eu vou te perguntar o seguinte: se você tem essas duas informações, também é legal você observar que aqui a base sendo 10, a base sendo 10, o que significa isso? Que 10 elevado a 0,48 é um número próximo de 3. Como que se obtém isso? Antigamente, se obtinha esse resultado através de processos de interpolação, colocava-se isso numa tabela chamada de tábua de logaritmos. Hoje, com os recursos eletrônicos, qualquer calculadora, gente, qualquer calculadora científica, você calcula o logaritmo com mais de 10 casas depois da vírgula, com uma precisão muito boa para a gente fazer um monte de coisa, tá ok? Mas a questão é a seguinte: não é só saber ter a calculadora, é importante também a gente saber utilizar propriedades matemáticas para facilitar aí o caminho. Quer ver que legal? Se eu sei esses dois valores, eu não preciso de uma calculadora, por exemplo, para saber nenhum desses daqui. Basta que a gente utilize o que para fazer essas contas? As propriedades que eu estudei. Então, por exemplo, que nós estudamos, né? Que eu passei para vocês. Observem aqui, ó, que a gente tem que procurar enxergar essas propriedades agora aqui, ó. Então, por exemplo, o 6, galera, não é difícil. Por quê? Porque o 6, basta você ver que 6, se você fatorar o 6, 6 é 2 vezes 3, não é verdade? Então, como 6 é 2 vezes 3, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever como logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Olha só que legal. Bom, uma vez que eu sei isso, tá? Eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Uma vez que eu sei isso aí, então agora a gente pode fechar. Por que a gente pode fechar? Porque esse cara é 0,3 e esse aqui é 0,48. Portanto, fazendo essa conta, quanto que vai dar? 0,78. Portanto, o logaritmo de 6 na base 10, ele passa a ser quanto aí? Ele vai ser 0,78. Vejam só. Agora, vamos dar uma olhadinha no exercício B. Ele fala assim, ó, qual é o logaritmo de 1,5, né? O logaritmo de 1,5. Como que a gente pode escrever o logaritmo de 1,5? O logaritmo de 1,5 pode ser escrito como logaritmo de 3 sobre 2, pessoal. E legal, 3 sobre 2 é 1,5. Então, o que eu faço? 3 sobre 2 é 1,5, log de 3 menos log de 2. Está lembrado da segunda propriedade? A divisão, subtração. Como log de 3 é 0,48, que foi dado, e log de 2 é 0,30, então isso aqui vai dar aproximadamente 0,18. Estão vendo? Então, a gente vai encaixando aquilo que eu quero com a necessidade. Por exemplo, e agora o logaritmo de 5, hein? Pensa um pouquinho o logaritmo de 5. Nem pensar em fazer 2 mais 3, né? Por quê? Porque não tem essa propriedade, né? É o produto que vira soma. Então você pode escrever, olha só, de uma maneira esperta, que logaritmo, lembre-se que nós estamos na base 10,
que logaritmo de 5 pode ser escrito como logaritmo de 10 sobre 2. E quem é o logaritmo de 10, hein? Me diga, quem é o logaritmo de 10 na própria base 10, né? Vai ser 1, hein? Nós já falamos isso nas propriedades imediatas. E aqui, logaritmo de 2. Então, aqui vai ser 1 menos 0,30. Portanto, 0,70. Ou 0,7. Tá certo? E logaritmo de 24, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode, por exemplo, fatorar o 24, né? Você concorda que 24 é 8 vezes 3, ou seja, 2 ao cubo vezes 3 a primeira? Ah, é verdade. Então, 8 vezes 3, 24. Então, você pode escrever aqui vezes, você pode escrever logaritmo de 2 ao cubo mais logaritmo de 3, olha só. E usar a bela propriedade do chutão. Então, vai ficar 3 logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Reparem, pessoal, que nós temos todas as informações aqui. Logaritmo de 2 é 0,30, então vai ficar 3 vezes 0,30 mais o logaritmo de 3, que é 0,48. Lembrar que o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3 foram dados no enunciado da questão. Então, aqui vai dar 0,90 mais 0,48, que vai dar quanto? 9 mais 4, 13, vai dar 1,38. Então, o logaritmo de 24 é 1,38. Muito bem. Se você, na hora que a gente estiver fazendo isso, você pegar a calculadora científica aí do seu celular e ficar brincando de digitar lá, logaritmo de 24, eu vou digitar aqui na minha, ó, vai dar 1,3802, ó lá. Então, tá batendo os resultados, né? Muito bem. Quanto que é o logaritmo de 6 milhões, hein? Aí você fala assim, nossa, que difícil. Não, logaritmo de 6 milhões é logaritmo de 6 vezes 10 elevado à sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logaritmo de 6, bom, eu já vou aproveitar o enunciado ali, ó, o primeiro aqui. Eu já sei que o logaritmo de 6 é 0,78. E logaritmo de 10 à sexta, hein? Também fácil de fazer essa conta. Por quê, galera? Basta usar a propriedade do chutão. Dá uma bica ali. Então vai ficar assim, ó. Quanto que é o logaritmo de 6? 0,78. Se você não soubesse esse valor, porque não teria como pegar aqui, você poderia fazer 2 vezes 3 e tal. E aqui, 6 vezes logaritmo, 6 vezes o logaritmo de 10. Quanto que é o logaritmo de 10 na base 10? Vai ser 1, né? Então, vai ficar 0,78 mais 6 vezes 1. Então, 6,78. Esse é o valor do logaritmo de 6 milhões. Tá certo? Muito bem. Ah, por exemplo, e se eu quisesse pegar, professor, e calcular o logaritmo da raiz cúbica, por exemplo, de 3. Nossa, dá para fazer até de cabeça se você for observar. Por quê? Porque raiz cúbica de 3, moçada, é a mesma coisa que 3 elevado a quanto? 1/3. Usando a propriedade do chutão lá, 1/3 logaritmo de 3. E quem é o logaritmo de 3, hein? 0,48. 48 dividido por 3 dá 16. Então vai dar 0,16. Estão vendo? Muito bem. Então a gente poderia ficar brincando aí com esses valores, tá certo? Claro que aqui é um logaritmo decimal, tá certo? Beleza? Mas isso, teoricamente, pode fazer com outras bases também.